Olá, estamos iniciando mais uma aula do curso Revit, do 3D ao Executivo. E hoje nós vamos levar para a próxima etapa de estudo preliminar, o nosso estudo de viabilidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é, aqui no 3D da etapa EV, é bem importante que você confira se está nesse 3D mesmo, que tem o EV, tá? Nós vamos selecionar todos esses elementos, clicando do lado esquerdo, continua pressionando o botão direito e leva até a outra extremidade, tá? Com eles selecionados, clica aqui em copiar, tá? Agora, você precisa fazer o seguinte. Aqui em fases, ele foi criado na fase EV. Quer dizer que na fase LV não existe nenhum elemento, tá? E agora, para não duplicar o material e para eles ficarem separados, nós vamos colocar como fase demolida EP, que é a próxima etapa, que é o estudo preliminar, tá? Então, quando que você está fazendo o seu projeto, tem esse caminho de projeto que separa todas as etapas. Primeiro, você vai ver quanto que pode construir dentro do terreno, nem precisava separar aqui a parte das paredes, dos quartos, as paredes internas, né? Mas agora, na fase de estudo preliminar, é importantíssimo. Então, aqui já está como fase demolida, EP. Nós vamos criar agora, podemos até minimizar esta etapa, expandir a etapa EP, de estudo preliminar. Vamos expandir plantas de piso, expandir a fase técnica, a etapa de projeto técnico, e vamos clicar aqui em pavimento térreo EPTEC. 2 cliques, e agora nós podemos fechar todas essas janelas para não confundir as etapas. Então, nós vamos clicar nesse botão de fechar vistas inativas. Caso no seu programa não está aparecendo, você pode clicar nesta flecha e selecionar o correspondente a fechar vistas inativas, tá? Então, aqui vamos encontrar essa nomenclatura aqui. Você pode desabilitar, ele vai sumir, ou então habilitar, ele volta aqui para a etapa. E agora vamos voltar aqui em modificar e colar alinhado com os níveis selecionados. Ou então, nós podemos clicar aqui alinhado com a vista atual, que ele vai colar diretamente, sem a gente precisar selecionar uma vista de planta de piso, ou então alinhado no mesmo lugar. Estas duas funções irão funcionar. Então, a gente pode colocar alinhado no mesmo lugar. Ok, já veio aqui as nossas paredes e também as lajes. Vamos mudar aqui o padrão de visualização. Cores consistentes. Agora, nós podemos modificar todas essas paredes, passar para um nível de detalhe maior. Então, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar uma delas, com o botão direito, vamos clicar em selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Tem que ser visíveis na vista, porque senão nós vamos selecionar também as da etapa anterior. Então, aqui, visíveis na vista, todas as paredes que são iguais, ele vai selecionar ao mesmo tempo. Aqui, nós precisamos dividir estas paredes, tá? Então, antes de prosseguir, vamos separar estas. Nós podemos fazer da seguinte maneira. Vamos selecionar aqui, dividir elemento. Vamos romper aqui e aqui também. Agora, vamos unir esses dois cantos e esses dois cantos. Agora, vamos substituir esse tipo de parede para uma parede interna. Então, parede interna de 20. Muito bem. Agora, vamos levar com a ferramenta parar e estender para o canto. Perdão. Aparar e estender elemento único.
Então, aqui podemos selecionar, leva esta e esta também. Ok, aqui ele ficou uma pequena quebra, porque são elementos diferentes, mas não vai interferir no resultado final, tá? Então, agora vamos fazer de novo aquele processo. Então, seleciono uma externa, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Ok, agora sim, vamos mudar para um ND 300 externa e todas com pintura branca, tá? Vou selecionar esta parede, vamos ver. Aqui está uma dimensão muito pequena, tá? E nós não precisamos, neste momento, desta dimensão nessa espessura. Então, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou selecionar esse ND 300, um bloco de 19, nós vamos mudar para um bloco de 14, tá? Ou melhor ainda, vamos utilizar esta parede, que eu não tinha visto ela. Então, ND300, externa, bloco de 14, pintura branca nas duas faces. Então, face interna e face externa. E aqui tem um número quebrado. Nós já vamos ajustar esta dimensão. Então, posso selecionar. Aqui, as dimensões, as restrições não estão satisfeitas. Podemos colocar como remover restrições. Tá? Então, aqui as restrições foram rompidas, mas já vamos ajustar isso. E agora, vamos selecionar uma delas e clicar aqui em editar tipo. Como nós vamos modificar as propriedades de tipo, ela vai aplicar para todas essas paredes que são iguais. Então, editar tipo. Vamos aqui em estrutura e verificar todas essas dimensões. Então, aqui, olha só, o nosso bloco cerâmico está com 14, porém, a nossa espessura total está com 7 milímetros a mais, tá? Então, a gente precisa diminuir isso. Então, aqui, nós podemos colocar como 4, e vamos colocar aqui um 4 também. Vamos ver. Na verdade, substituir no lugar errado, não é aqui. Então, aqui 5, aqui 5. Nós precisamos mudar este valor do chapisco. Aqui e aqui também. Ainda não solucionou. Então, nós temos que diminuir 50 o total. Então, vamos tirar... Eu vou tirar só esse 5. Aqui fechou. Então, vamos colocar como 25. Entendi. Aqui tem dimensões diferentes. Então, olha só, elas precisam ser iguais dos dois lados. Então, só vamos substituir aqui por 0, que já vai fechar o valor real. Então, o que é cada uma dessas camadas? A função é bem importante a gente deixar na função correta. Então, aqui nós podemos ir mudando esse tipo de acabamento. Como nós só temos um tipo de acabamento, eu posso colocar como acabamento 1, pintura branca. Aqui nos materiais já está correto. Vou clicar aqui nos 3 pontos para vocês entenderem onde que a gente seleciona os materiais, tá? Então, aqui poderíamos criar outros materiais ou então selecionar um material que já está criado. Por exemplo, aqui tem um porcelanato, esse é de piso, mas suponhamos que fosse de parede. Nós poderíamos clicar nele e o Revit ia atribuir essa informação, esse tipo de revestimento para a parede. Então, aqui vou deixar como pintura branca, ok. Nós temos já criados aqui dentro do template que eu passei para você, reboco, emboço e chapisco, tá? Então, está na ordem. Como vocês podem ver, aqui é o núcleo que está dentro desta camada de estrutura, tá? Limite do núcleo. E depois começa a ser construído igual a uma parede na vida real. Então, aqui eu vou expandir para visualizar.
Nós temos aqui o acabamento, então é esta camada. Esta segunda camada, vou tentar expandir aqui um pouquinho mais para visualizar. Olha só. Agora sim, eu só dei um zoom aqui nesse visualizador e está dando para notar. O acabamento é esta linha mais fina de 1 milímetro, tá? Depois vem o reboco, que é mais fino. Esse tem meio centímetro. A camada de emboço, que é a de regularização, então ela está bem mais espessa. Tem 2 centímetros já. E a camada de chapisco. E agora, a camada de bloco cerâmico. E do outro lado, o inverso, né? Então, é bem como é construída na vida real. Então, agora sim, nós podemos dar OK. Vamos desunir aqui os elementos. OK. Vamos verificar onde que deu esse erro. Pode ser que agora a gente nem consiga identificar. Mas, ao longo do projeto, ele vai mostrar alguma parede que não está conectada. Mas, aparentemente, está tudo OK. Então, aqui só vamos verificar o alinhamento desta. Então, vou selecionar aqui a camada mais externa com esta. Vou selecionar esta camada, esta parede ainda, ficou com 1,20 de face a face, então está OK. Então, agora, nós podemos fazer da seguinte maneira. Eu editei este valor, tá? Esta parede, mas não renomeei. Então, antes de fazer essas paredes internas, nós vamos renomear a parede para ficar com a informação correta. Então, seleciona uma, editar tipo novamente, e aqui em cima nós vamos renomear. Então, aqui eu só vou tirar esse ponto 7, deixar como 20 centímetros. OK. E agora nós vamos duplicar esta parede, que já está com as espessuras corretas. Nós só precisamos modificar a dimensão do bloco cerâmico para criar uma parede interna. Então, aqui nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos em duplicar. Vamos mudar aqui a informação para interna. Interna, bloco de 9 centímetros. E aqui no final, vamos mudar isso para 15. 15 e vamos tirar esse 2 que ele cria automaticamente. Então, aqui podemos dar OK. Vamos mudar aqui a função para interior, bem importante isso, tá? E agora, em estrutura, aqui em bloco cerâmico, nós vamos mudar a espessura dele, tá? Então, aqui vamos colocar como sendo 0,9. OK. Aqui já diminuiu, aplicar, OK. Porém, como ela estava selecionada, ela diminuiu o tamanho. Então, aqui, com ela selecionada ainda, vamos mudar para ND 300 externa. Onde que está? Deixa eu subir. Externa, pintura, 20 centímetros. Esta. E agora vamos selecionar uma de 15, tá? Aqui uma de 15. Botão direito. Selecionar todas as instâncias visíveis na vista. E aqui vamos mudar para ND 300, interna, pintura, 15 centímetros. E agora vamos fazer o mesmo, mas com a parede de 20 centímetros. Então, a gente pode duplicar esta que já utilizamos. Então, eu vou dar um ESC para não substituir nenhuma que já está correta. Vamos em arquitetura novamente, parede. Vamos em editar tipo. Agora nós vamos selecionar a ND 300. Pode ser a interna, tá? Que já está com a função correta. Editar.
e vamos... Antes de fazer aqui a alteração, vamos cancelar, tá? E nós precisamos duplicar, porque se eu fizer a alteração, vai alterar nas paredes que já estão criadas no projeto. Então, duplicar, vamos colocar como 20 e tirar este 2 do final, ok. Editar a estrutura, e aqui vamos voltar para 14. Mas qual a diferença de uma para outra, tá? É aqui a função. A parede de 20 centímetros antes, ela estava com função exterior. E isso é importante depois para criar as áreas, tá? Os ambientes, automaticamente. Então, aqui, função interior. Ok? Agora, vamos selecionar uma destas. Selecionar todas as instâncias visíveis na vista. ND 300. ND 300, interna, pintura branca. É esta, mas nós precisamos ajustar este valor que faltou também. Então, aqui a gente já fez a substituição, vamos em editar tipo, e é apenas questão de nomenclatura. Então, apenas renomear. Renomear, vamos colocar como sendo 14. Ok? Ok. Muito bem. Agora, vamos conferir o 3D desta etapa de estudo preliminar. Então, a gente pode expandir aqui em vistas 3D. Pode ser esta. Vamos aumentar aqui o nível de visualização. Cores consistentes. Olha só, aqui que nós já fizemos a substituição das paredes, ela já apresenta a pintura branca, tá? Enquanto eu vou expandir aqui no estudo de viabilidade, aqui neste 3D, apesar de estar com o mesmo nível de detalhe, pode ver que não tem muita informação, né? Então, aqui nós já temos uma informação a mais. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vou fechar esse 3D, que não há necessidade, nós vamos mudar a quantidade de informação para a laje de piso e a laje de cobertura. Vamos iniciar aqui pela laje de cobertura. Então, podemos selecionar ela. Vamos ver quais lajes que já estão criadas aqui nesse template. Então, só tem ND 200, nós podemos deixar uma laje de 12, é um pouco espessa, mas podemos deixar como sendo 12, mas vamos mudar o nível de detalhamento. Então, editar tipo, duplicar, vamos mudar aqui para 300, vamos tirar aqui este 2, ok. Função interior, podemos colocar como sendo exterior. Estrutura, editar, material genérico. Aqui vamos substituir para concreto. Então, recapitulando, a gente clica aqui no material e nesses 3 pontinhos que tem ao lado. Então, aqui, e podemos digitar aqui na busca como concreto. Concreto estrutural. Pode ser este, ok. Espessura, 12, ok. Ok, novamente. Então, aqui, pode ver que já mudou o material, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Antes de mudar o material, a gente precisa organizar esta laje de piso. Ela não vem até este limite, ela fica interna ao reboco. Então, a gente vem aqui em pavimento térreo, eu vou selecionar esta laje. Caso você não esteja conseguindo selecionar a laje, você faz o seguinte, tem que clicar neste elemento aqui embaixo, de selecionar elementos por face. O meu está habilitado. Eu vou desabilitar aqui. Vamos ver. Ó, aqui, se eu clicar aqui no meio, ele não seleciona. Eu preciso vir numa lateral. Então, por enquanto, nós podemos deixar assim ele habilitado, que seleciona aqui no meio também, tá? Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou dar 2 cliques. E nós precisamos trazer esses limites até o limite do bloco cerâmico.
tá? Então, nós podemos fazer da seguinte maneira. Nós podemos mover estas linhas. Vamos conferir de quanto que é esta lateral. Vou dar um ESC, que eu peguei a referência errada. Então, cota alinhada, extremidade, até a face do núcleo. 3, vou colocar aqui. Vou finalizar o piso para conferir se é 3 mesmo. Aqui ele sumiu, então vou colocar novamente. Aqui, 3, eu vou selecionar esta cota e valor está 3 centímetros inteiros. Então, aqui, pronto. Vamos selecionar aqui novamente o piso. Para entrar no comando de editar limite, você pode também clicar 2 vezes. Clicar 2 vezes aqui na face. Então, aqui, podemos mover, colocar como 0,03 em cada uma delas, no limite, ou então nós podemos ainda fazer um deslocamento, a gente pode colocar como sendo 0,3, não vamos copiar, então é para fazer uma única vez, aqui, ó, por exemplo, e ele já traz para o limite interno. Então, aqui, por exemplo, pode ver que ele vai replicar para onde está o tracejado, tá? Então, olha só, aqui eu coloco o cursor do mouse um pouco mais para dentro, ele replica para dentro. Se eu colocar um pouquinho mais externo, ele vai colocar para o lado externo. Então, aqui também. E vamos fazer todo este percurso. Todo esse perímetro, na verdade. Aqui onde que existe a laje para a garagem, não é preciso fazer essa mudança, tá? Aqui, vamos fazer mais uma linha, tá? Eu vou usar o selecionador de linhas, eu vou colocar com auxílio do Tab esta linha interna e esta linha. Vamos unir este canto. E agora a gente precisa criar aqui uma outra linha, tá? Um trecho curto, mas é necessário. Então, aqui, só para fazer o acabamento mesmo. Aqui, ok. Vamos fazer o mesmo deste lado. Aqui, podemos fazer até um pouco maior. Como serão unidos esses cantos, não há problema de corrigir aqui esse restante da linha. Então, aqui, ok. Vamos conferir aqui desse lado. Aqui, nós podemos deixar assim, que está alinhado com a parede, está correto. Muito bem. Então, agora, como já está na parte interna, nós podemos finalizar o comando e vamos mudar aqui para o ND300 e também vamos deixar uma laje de 12 sendo de piso, tá? E agora, vamos abrir um dos cortes para ver por onde que está passando essa laje. Então, aqui, vou dar 2 cliques, tá? Então, olha só. Vamos aumentar aqui o nível de detalhe e também as cores. A parede está nascendo em cima da laje, tá? Então, é isso mesmo que nós precisamos. Porém, nós precisamos que este reboco, ele venha até a base inferior. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos voltar aqui para o pavimento térreo. Vamos selecionar essas paredes externas, pode ser com auxílio do Tab, porém, que ele vai selecionar as paredes unidas, porém, ele está pegando mais que um tipo de parede, e também está selecionando as internas. Então, vamos selecionar, a gente só precisa dessas da extremidade. Então, seleciono uma delas, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Ok.
Agora, nós vamos colocar um deslocamento inferior do pavimento térreo para menos 0,12, que é a altura da nossa laje. Ok, agora vamos verificar no corte como que ficou. Então, olha só. A parede está havendo um conflito, na verdade, desses dois elementos, tá? Como que vamos tentar resolver isso? Caso o Revit não permita, precisamos passar em cada uma delas unindo. Mas antes disso, vamos testar esta função. Então, com a laje selecionada, vamos em editar limite e vamos finalizar, para ele entender que tem uma conexão de elementos. Aqui ele não entendeu esta etapa, então nós precisamos passar em cada uma das paredes, tá? Então aqui eu vou aproximar esse corte, é só arrastar ele, tá? E para entrar no corte, 2 cliques na seta. Então aqui vamos fazer o seguinte, a gente pode selecionar uma parede, unir, seleciona aqui a base com este item. Então, aqui ele já fez o acabamento, passou o chapisco, passou as outras massas e fez o acabamento certinho. Então, aqui, esses dois também. Vamos levar este corte um pouco mais à frente. Aqui também tem uma linha passando. Precisamos unir. Então, aqui, ok. Aqui tem mais uma parede. Então, unir pode ser tanto aqui o bloco cerâmico como a laje. Ele já faz a união e vai formando o corte conforme a norma que nós precisamos fazer a representação. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais à frente. Vou dar um ESC, vou fazer novamente aqui em unir esta parede, cancelar. Peguei o elemento errado, então vou aproximar um pouquinho mais, laje e parede. Aqui, o que está acontecendo? Tem laje aqui embaixo também, olha só. Então, ao invés de cortar aqui no limite, ele trouxe toda a parede para cima, que é bem isso que precisa e como é na construção, tá? Então, aqui, vamos trazer um pouco mais à frente. Unir. Aqui aconteceu o mesmo. E aqui mais uma vez. Cortou certinho. Unir. E aqui. Ok, agora nós vamos fazer no outro sentido. Porém, aqui ainda tem um trechinho de parede. Vamos visualizar como que está. Então, aqui, olha só, como nós estamos cortando dentro da parede, ele mostra a achura do bloco cerâmico, tá? Mas é isso mesmo, só para justificar a diferença desta representação. Então, aqui a gente já pode fazer esse também, tá? Para deixar organizado. E agora, vamos pegar esta linha de corte do outro sentido, levar até aqui a primeira intersecção das paredes. Vamos clicar 2 vezes na ponta da seta do corte, mudar aqui o padrão de exibição. Vamos em unir. Ok. Aqui vou cancelar, que eu peguei o elemento errado. Laje, parede. Aqui, laje, parede. Ok. Agora a gente traz aqui mais para dentro, corte AA. Aqui, dar um ESC, unir. Laje, parede. Aqui podemos trazer até esse limite, que daí já pega várias paredes ao mesmo tempo.
E agora temos apenas esses trechinhos de parede para verificar. Então, aqui, unir. Peguei a parede do fundo. Unir. Laje. Aqui. Unir. Ok. Então, aqui vamos visualizar aqui no 3D como que ficou. Olha só a diferença. Agora, ele já tem o reboco passando na frente de cada laje, tá? Então, depois, quando que tiver a viga, nós vamos fazer um trabalho semelhante a esse, tá? Mas, por enquanto, é o que nós precisamos para o estudo preliminar. E vamos colocar agora portas e janelas, antes do contrapiso com o piso, tá bom? Por enquanto, foi só o elemento laje mesmo. Então, eu deixei separado para vocês, dentro, ali no material, tá? Tem essas janelas, tá? E portas também. Eu vou diminuir aqui a janela. E vocês podem anotar a primeira inserção de famílias para dentro do projeto, tá? Tem diversas maneiras de fazer, mas por enquanto vou ensinar esta, que é muito prática, uma das que eu mais uso, tá? Então você tem na pasta do seu computador, deixe sempre centralizadas todas as suas famílias. Você pode selecionar todas elas, tudo que você precisa, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar aqui para dentro do projeto. Ele vai carregar automaticamente. Está atualizando porque era uma versão anterior e nós podemos vir aqui em arquitetura. Vamos inserir primeiro as portas, tá? Aqui em portas, nós vamos colocar agora, vamos selecionar aqui em propriedades, vamos colocar como porta simples de abrir com extensão. Então, vamos selecionar primeiro estas de 70 para colocar nos banheiros. Então, quando que aproxima da parede, ele vai implementar a porta, tá? E vai fazer o recorte automático também. Então, a gente só consegue colocar onde que tem um hospedeiro, tá? Porque uma porta não se sustentaria de pé sem uma estrutura de parede. Então, o Revit já é inteligente para fazer esta diferenciação. Então, aqui, vamos colocar a primeira porta. E agora, aqui, você pode ver que, quando que aproxima da parede, ele já dá uma orientação. Então, a gente pode clicar, tá? Por exemplo, aqui. E agora, vou dar um ESC para mudar o sentido de abertura. Então, seleciono ela e nessas flechinhas a gente clica em alterar. Vou dar outro ESC agora para ele acertar a referência e nós vamos ainda colocar uma distância desta parede. Então, aqui já ficou com 15 centímetros. Caso a sua não esteja com 15, digita aqui 0,15. Vamos verificar esta. Aqui na cota temporária. Eu pego esta referência, trago até a parte interna. Ficou com 15 também. Vamos colocar mais um tipo desta porta, de 0,70, aqui no lavabo. Então, aqui, vamos trazer nesta parede a referência. E aqui ficou com 10. Então, nem preciso dar o ESC, eu já vou clicar direto na cota temporária e atualizar para 0,15. Agora, vamos colocar as portas dos quartos. Vamos mudar para 80. Então, aqui, 80. Se você quisesse um tamanho diferente, por exemplo, a gente pode vir aqui em editar tipo. Aqui já veio com, essa família já veio com materiais, tá? Que você pode ver que tem um batente, a moldura, a porta, a maçaneta, que está como madeira branca, tá? Pintada com esmalte branco e aço cromado para a maçaneta. Tem a função interior, então é para uso interno. Nós poderíamos ainda colocar as informações de uma largura diferente, por exemplo.
0,9, 0,85, altura 2,20, aqui ele permite fazer todas essas alterações. Depende muito de quem fez essa família de portas. Então, em algumas famílias de porta, pode ser que tenha 2 tipos de largura, 2 tipos de altura. Aqui nós temos apenas um, tá? Tem a largura da moldura, que é quanto que é a moldura da porta. Então, aqui também é um parâmetro que a gente pode modificar. Eu sempre aconselho que, se você for modificar estas dimensões, antes de modificar, duplique a família e renomeie de outra maneira. Então, aqui vou dar um OK, que eu vou utilizar esta mesmo. Aqui, vamos colocar para a parte de dentro, tá? Eu quero inverter esse sentido, colocar para o outro lado. Então, eu inverto aqui. Neste quarto, vamos colocar aqui deste lado, vamos inverter o sentido de abertura, vamos dar um ESC agora e mudar para 0,15, tá? E aqui também podemos mudar para 0,15 em relação a esta porta que está mais perto, ou nesse caso, podemos colocar a referência para esse lado que ficará melhor. Porém, eu vou ensinar também uma maneira de centralizar o objeto. A gente pode fazer da seguinte forma: selecionar a cota, clicar aqui nesta referência de parede, encontrar o eixo da porta e agora a outra referência. Note que aqui apareceu EQ, de equivalente. Quando a gente clicar nesse valor, vai ficar a medida igual para os dois lados. Então, podemos deixar assim. Vou colocar OK. E aqui ainda não ficou muito interessante, tá? Então, vamos voltar aqui para o outro lado e quem sabe a gente traz esta porta para cá, tá? Então, aqui vamos inverter. Mudar a referência 0,15. Ok. Agora, vamos em arquitetura, porta novamente, e inserir aqui a nossa porta de 80 para o outro quarto. Então, aqui, vamos inverter o sentido de abertura, um ESC, porque ele se perdeu aqui nas cotas temporárias. Vamos mudar para 0,15 e está ok. Aqui não terá portas, que é a cozinha, terá uma bancada. Vamos colocar uma porta de 80 nesta lavanderia, tá? Pode ser até uma porta de correr. Vamos colocar aqui dentro. E vamos aprender a carregar agora outro tipo, de uma outra maneira, tá? Então, a gente vem aqui em arquitetura, porta, carregar família. E vamos carregar essa família de correr. Então, aqui estão nas janelas. Vamos voltar até a pasta geral. Vamos em portas. Residencial. Vamos ver o que tem aqui. Porta interna deslizante, painel de madeira. Porta interna, postiço. Vamos ver, eu quero uma porta de correr. Vou voltar, vamos tentar aqui em comercial, para ver quais são as portas que tem, se tem alguma que atende. Aqui também não. Então, vamos aqui em específico do Brasil. Porta interna. Aqui, porta de correr. Vamos encontrar aqui, porta de correr sem revestimento embutido na parede. Significa que ela vai cortar a parede e passar por dentro dela. Vamos tentar ver se tem outro tipo de porta. Vamos ver, porta de correr com revestimento embutido na parede também. E aqui, um revestimento com trilho de aço inoxidável. E aqui, um painel, não falo do que é.
Então, aqui é só na base superior. Podemos colocar uma dessas. Então, abrir. Vamos conferir de quanto estão as medidas. Vamos em editar tipo. Pode ver que aqui nós não temos os materiais como havia na outra, tá? A função vai ser interior. Vamos mudar aqui a largura bruta. Vamos deixar pelo menos de 80. Aqui ele já atualizou a largura do painel. A altura bruta 2,10, ok. Aqui, olha só. Lembra que eu falei que poderia ter dois tipos de largura? Aqui tem mais que um. Então, tudo depende de quem fez essa família. E normalmente nós baixamos pela internet, né? Famílias que os próprios fornecedores de materiais, criaram, tem as marcas, né? E isso acontece muito na parte de hidráulica, que tem os fornecedores de Deca, do Col, eles criam e disponibilizam as famílias. Então, aqui em materiais e acabamentos, já vamos colocar alguns materiais. Nós podemos clicar aqui em material para aqui nos 3 pontos. Vamos procurar a pintura, esmalte, madeira com pintura, esmalte branco acetinato. Então, esta. Eu vou copiar este nome e colocar aqui nos demais, exceto no puxador. A peça deslizante, material da pá. Isso, apenas no puxador que não terá. Então, aqui, aqui. E aqui vamos colocar como sendo inox. Ou então aço para ficar igual a outro. Aço, ok, ok. Então, agora vamos colocar aqui. Vou dar um ESC. Nós podemos trazer aqui mais para baixo, deixar uma distância de 70. Então, é necessário isso, porque aqui está apenas metade dela aberta. E podemos inverter a abertura para deixar aqui dentro da área de serviço. E podemos ainda trazer aqui para um canto da parede, tá? Vamos levar, então, vamos deixar essa extremidade com 0,15, que nem as outras, abre neste sentido, tá? E já fica bem organizado. Agora, vamos colocar aqui uma porta principal aqui na fachada. Então, aqui, vamos selecionar esta ND, porta pivotante. É uma porta bem grande, bem pomposa. Vou dar um Ctrl Z, que ainda estava selecionada esta minha porta, não é isso que eu quero. Vamos selecionar aqui, então, agora sim, a porta. Levar até este ponto e vamos inverter o sentido de abertura. Vou dar um ESC nesse sentido e aqui para dentro da construção. E agora eu preciso diminuir aqui um pouquinho a distância, está 0,35, 0,35. Está igual dos dois lados, então não é preciso mexer. Se a sua não ficou exatamente com essas cotas, você pode selecionar, clicar na cota temporária e fazer a atualização. Vamos conferir aqui no 3D como que ficou. E olha só, essa família de porta, ela tem a bandeira junto. É uma porta bem pomposa, com uma altura de 3,30. O que poderíamos fazer nesse caso? Ou a gente edita a porta para diminuir, né? Ou então, se quisesse fazer um pé direito duplo nessa etapa, também poderíamos fazer e ficaria uma arquitetura bem interessante. Fazer um pé direito em toda essa sala comercial. Tá? Então, já vamos fazer essa alteração, tá? Estou construindo junto com vocês esta planta, tá? Então, podemos fazer o seguinte. Aqui, vamos digitar HH por enquanto. Vou dar um ESC. Seleciono aqui a laje e digitar HH. 2 vezes. Não ocultou.
ele não aceitou o comando. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Seleciono a peça, ocultar na vista elementos, tá? E agora, nós vamos elevar estas paredes aqui. Esta. Para selecionar mais que uma ao mesmo tempo, a gente clica com o Ctrl e, na sequência, seleciona a parede. Então, aqui, essas duas também são necessárias. Aqui, aqui. Vamos precisar ainda desta. E esta até uma parte. Então, depois nós vamos separar em duas paredes essas. Então, aqui, olha só. Restrição superior, a gente ainda vai deixar com esta restrição da laje superior, mas nós vamos colocar um deslocamento aqui de 1 metro. Passará, então, a 3,80. Vamos colocar aqui 1 metro a mais. Por que não teve alteração? Porque nós anexamos a laje, tá? Então, aqui, vamos voltar com a nossa laje, ou selecionar ela. Vamos desocultar elemento. Vou fechar aqui os elementos ocultos. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Editar limite. Vou finalizar e não anexar. Ele ainda não desassociou. Então, eu vou voltar aqui na laje superior. Vou minimizar esta etapa, tá? Que eu não estou utilizando. Vamos aqui em pavimento superior. Selecionar a laje, editar limite. E é nesta lateral que nós queremos diminuir esta laje. Então, eu vou deletar esta e esta. Aqui podemos trazer aqui ao lado. Apareceu um aviso, mas nada específico. Vou conectar estes dois elementos e vou tentar finalizar. Desanexar alvos. Vamos verificar como que está o nosso 3D. Aqui, estas paredes já subiram, estas ainda não. Então, o que que a gente pode organizar? Vamos aqui para o pavimento superior. Vamos mudar aqui a faixa de vista. Vamos colocar aqui como nível térreo, tá? Que daí a gente vai conseguir visualizar aqui a faixa de vista inferior. Nós vamos editar novamente esta lateral. Vamos selecionar linhas. A gente precisa de uma laje aqui. Vamos, então, 0,9, o beiral. Aqui no fundo também, eu fiquei com duas linhas sobrepostas, então vou excluir uma delas. Esta linha podemos excluir, que eu vou desenhar novamente. Aqui, a cobertura da garagem, nós podemos deixar no nível mais baixo, tá? Vamos elevar só esta etapa. Vamos colocar agora uma linha, selecionador de linhas, aqui na lateral. Vou fechar estes dois. Aqui a gente tem que trazer até este limite. Então, aqui vou selecionar a linha. Podemos colocar aqui no limite externo. Vou unir estes dois. E aqui com esta linha aqui. Vamos finalizar. Não anexar. Vamos conferir o 3D. Então, aqui, agora sim, está correto.
Ok. Aqui, essas paredes ainda estão anexadas. Então, vamos utilizar esse comando. Desanexar topo base. Então, aqui, olha só, aqui já desanexou. Então, vou selecionar esta parede. Esta parede, com o Ctrl ativado. E acredito que estas são suficientes. Desanexar. E clico aqui na laje. Ok, já trouxe aqui para cima todas elas. Então, agora, nós precisamos romper esta parede, alinhado com esta parede, e este trecho ficará na parte inferior. Então, aqui em pavimento térreo, nós podemos trazer aqui, próximo aos quartos, vamos em modificar, dividir elemento, vamos romper mais ou menos aqui, e agora vamos alinhar com a extremidade. Então, esta parte interna até esse trecho. Ele não levou, então aqui vamos separar, vou dar um Ctrl Z novamente, vou separar para cá e alinhar referente à parte interna. Vamos selecionar esta parede, colocar como um deslocamento de 0, e agora sim nós podemos trazer aqui para o encontro. Vamos verificar no 3D como que está, ok. E nós precisamos criar um trecho de parede aqui nessa parte superior. Então, como que nós podemos fazer? Eu vou unir essas duas paredes, aqui pelo 3D mesmo, aqui e aqui. Agora, nós vamos no pavimento térreo e utilizar o corte para fazer esta abertura. Então, vou inverter aqui o sentido do corte, clicar 2 vezes na ponta. Nós precisamos abrir um recorte neste ponto. Vamos aqui no pavimento térreo criar linhas de referência. Então, em arquitetura, aqui plano de referência, aqui e aqui. Esta ficou torta. Vamos tentar alinhar. Pronto. E aqui também. Então, agora, vamos voltar para o nosso corte BB. E vamos fazer uma abertura na parede com o comando. Seleciona a parede e clique em abertura na parede. Desenhe um retângulo, tá? E agora nós vamos limitar onde que está este retângulo. Então, aqui, plano de referência, vamos alinhar, a gente pode trancar aqui o cadeado, aqui na parte superior também. Esta lateral. Não é possível manter os elementos unidos. Eu vou dar um cancelar, que pode ser que eu tenha pego uma linha errada. Então, vou aproximar bem, aqui face com face. Esta, vamos desunir os elementos, então, que provavelmente dará certo. E agora vamos colocar aqui no piso também e fechar o cadeado. Aqui o corte já está correto. Vamos avaliar o 3D, como que está, aqui também, tá? Como estamos ainda em estudo preliminar, a gente não precisa se preocupar com esses pormenores, tá? Aqui nós podemos fazer o mesmo desenho. Então, antes de criar aqui na parte superior, vamos colocar uma linha de referência até o final desta parede. Então, térreo, aqui, arquitetura, plano de referência. Vamos colocar aqui e agora a gente pode fechar até o final. Só que qual o problema disso? Aqui são 2 tipos de parede diferentes. Então, a gente pode fazer o seguinte: vamos dividir as paredes, bem aqui nesse plano de referência. Selecionar esta parede, nós vamos colocar do pavimento
da laje superior até 1 metro acima. Então, aqui, vamos verificar no 3D como que ficou. Ok. Vamos ver. Este trecho de parede. Vamos conferir. Aqui também tem 2 tipos de parede diferentes. Então, a gente pode mudar toda essa parede para deixar igual, e a gente atribui a esta também, que daí já organiza sem precisar fazer tantas mudanças. Então, aqui vamos colocar a parte de baixo, é apenas esta. Vamos colocar como interna, mas de 20. Então, ND 300 interna tem que ser pintura branca 20. Aqui. E aqui vai ser externa. Externa, bloco de 14, esta. Ok, agora já está ok. A porta também é uma porta elegante, que a gente pode deixar esta. Vamos mudar este sentido de abertura, que ficará melhor ainda. Vamos colocar. Ou melhor, vamos deixar este sentido de abertura, mas esta porta vamos trazer para o lado de cá. Então, aqui, vamos mudar aqui a abertura, dar um S, que agora ele recuperou a referência, então 0,15. Agora sim está ok. Falta ainda colocarmos uma porta de correr em toda esta parede, perdão. Então, vamos em arquitetura, porta, vou salvar o meu projeto, carregar família. Vamos ver o que tem de porta de vidro, porta de correr, 2 painéis. Mas não é esse estilo que eu desejo. Então, vamos ver aqui nas outras portas o que tem, porta externa, talvez. Olha, abertura de porta com revestimento, aqui já é vidro. Então, vamos ver essas que tem 4 portas, porta envidraçada de correr quádruplas sem revestimento. Com revestimento, vamos colocar esta. Abrir. Colocar aqui no meio. E agora vamos conferir quanto que é este vão, tá? Aqui vamos fazer toda uma porta inteira. Para entrar bastante claridade nesta residência. Então, aqui tem 4,60. Eu vou selecionar a porta, editar tipo. Vamos colocar, então, 20 centímetros a menos. Então, ficará 4,40. Então, largura bruta, 4,40. Vamos renomear aqui para 4.400. Ok. Esta altura, depois nós vamos ajustar conforme as janelas. Aqui, vamos já colocar aquele mesmo material das outras. Então, pintura. Com esmalte branco. Então, vou selecionar aqui. E a moldura. E aqui no material do puxador vai ser o aço cromado. Aço cromado, ok. E o vidro, vamos colocar um tipo de vidro. Então, aqui, vamos procurar. Este vidro aqui, o de baixo. Esse template que eu passei já tem vários materiais criado. É um template bem legal. Então, vai facilitar bastante o seu trabalho. Então, aqui, olha só como que ficou a nossa porta. Poderíamos até colocar um pouco mais alto, ou então criar mais aqui um vão para entrar bastante claridade, tá? Mas por enquanto é isso. Vamos criar aqui a nossa laje desta cobertura.
tá? Então, pode ser aqui no pavimento superior e a gente vai transferir ela mais para cima. Então, aqui, piso, ND 300, laje, piso. Então, aqui, vamos criar com um retângulo, vamos colocar 90 de beiral. E criar de toda esta extremidade até esta. Mas eu quero deixar ele alinhado, esta lateral, com esta parede aqui. Aí, vou fechar. E agora, vamos colocar um deslocamento de 1 metro, tá? Porque ele está, nós estamos criando no nível da laje superior. E nós queremos ao final da parede, que tem um deslocamento de 1 metro. Agora sim, finalizar. Vamos anexar nesse caso. Verificar aqui no 3D. Agora sim, já está tomando bastante forma a nossa casa. Para não deixar a aula tão extensa, eu vou deixar as janelas para a próxima aula, tá bom? Bons estudos, até a próxima aula.